Olá pessoal, tudo bem com vocês? Enfim, já sei que estamos em meados de abril e eu tô vindo aqui com um vídeo de março, mas foi isso que deu pra fazer. Enfim, março foi um mês muito cheio, começando com minha defesa de doutorado, que felizmente foi bem sucedida. Queria agradecer a todo mundo que desejou boa defesa e por aí vai. Caso alguém queira ver, o vídeo está disponível no YouTube, foi todo feito online porque as pessoas da banca estavam em lugares diferentes. Então foi uma mesa online, está disponível no canal do programa, eu vou deixar o link ali embaixo. É bem longo, enfim, mas se alguém quiser dar uma olhada. Então isso aconteceu bem no começo do mês, começaram as aulas e também tem sido muito gostoso. Eu tô dando várias disciplinas muito legais esse semestre, tô bem empolgada. E teve uma viagem para a Alemanha também esse mês, vou contar um pouco sobre isso no final do vídeo. Foi um mês bem corrido, do melhor jeito possível, e isso fez com que eu demorasse para pegar o ritmo de volta e aparecer aqui para gravar. Mas é isso, gente, vamos lá, que temos uma pilha cheia de coisas boas também para comentar aqui, começando com O Último Verão, uma narrativa epistolar de Ricarda Ruch, com tradução da Carina Giannini, um livro que saiu pela editora Carambaia. A Ricarda Ruch é uma figura que eu estou muito curiosa para conhecer mais, porque é uma pesquisadora, uma mulher que escreveu coisas muito diferentes e diz que ela foi meio que provocada, na realidade ela foi uma aposta feita em família sobre se ela seria capaz de criar uma história detetivesca. E é daqui que vem o livro. Essa história tá vindo do Pós-Fácil, que quem escreveu foi a Juliana Brina. Muito feliz de encontrar um texto da Juliana Brina. Quem conhece, ela tem um canal aqui no YouTube, tem um podcast chamado Clássico Sem Classe, enfim, ela faz um conteúdo muito bom, muito legal. E, enfim, fiquei feliz de encontrar o nome dela aqui no Pós-Fácil da edição. E é um livro divertido, ele tem essa coisa de detetive, mas é também um romance epistolar. Basicamente é uma história que se passa na Rússia e um governador tá meio que isolado, afastado da vida pública, numa fazenda, numa casa de fazenda com a família dele, porque ele tá recebendo muitas ameaças depois de ter tomado ali uma decisão um pouco impopular. Ele tomou uma decisão em nome do czar, né, a pedido do czar, relacionada ali às universidades, aos estudantes. Isso gerou ali muita comoção. A esposa dele, muito preocupada com essa situação, contratou uma espécie de secretário particular que atuaria também como guarda-costas, como segurança desse governador. E essa pessoa então entra na vida dessa família. E o que a gente vai ter aqui, e esse é um recorte que eu particularmente gostei muito, que a gente só vai ter cartas das pessoas que estão nessa casa escrevendo para as pessoas de fora. A gente não tem as respostas. Então a gente tem esse segurança escrevendo para um amigo, a gente tem as pessoas dessa família escrevendo para uma tia, para outras pessoas, para outros amigos, mas a gente não tem as respostas dessas pessoas. Então todas as emissões que a gente tem são as saídas dessa casa. Então realmente cria um pouco essa imagem da casa como uma espécie de microcosmozinho ali do que está acontecendo. Eu gosto muito, acho que a autora consegue escrever muito bem o que ela põe e o que ela não põe nas cartas, sabe? O que ela esconde, o que ela mostra e quando ela mostra, o fato da gente não ter as respostas dessas cartas, mesmo ali questões das personagens que só são mencionadas mais pra frente, que não aparecem de imediato pra gente. E isso cria ali um ritmo interessante entre a narrativa, entre as personagens. Eu achei um livro divertido, gostei de conhecer a escritora, espero conhecer mais obras dela, que eu saiba é a única coisa que ela tem traduzido em português, mas fiquei interessada também. Ela tem uma obra em 2 volumes sobre o romantismo, então essa coisa da pesquisa também me intriga um pouco. Então, enfim, é um nome que está aí no meu radar e espero chegar em breve em mais coisas dela. E a edição da Carambaia é muito bonita e recomendo para quem quiser saber mais. Depois disso, eu li 2 livros que tratam sobre questões de gênero na internet e foram leituras muito interessantes de serem feitas juntas, assim.
O primeiro foi O Querido Babaca, da Virginie Despentes, eu acho que fala, com tradução da Marcela Vieira pela Fósforo. Isso aqui é uma ficção, e a gente tem também um romance epistolar aqui. Eu gosto muito do arco. A gente basicamente vai ter duas personagens, começando com o Oscar. O Oscar é um homem que vai escrever: cruzei com a Rebecca Latey em Paris, fiquei lembrando dos personagens extraordinários que ela interpretou, essa mulher que podia ser perigosa, blá blá blá. Acabou virando um sapo, não apenas velha, mas gorda, descuidada, pele nojenta. Enfim, fala super mal dessa atriz que ele viu na rua. Essa mulher, a atriz, vai escrever pro Oscar em reação a esse comentário que ele fez em alguma rede social, começando com: Querido Babaca. Eu li o que você publicou no seu Insta, você é papapá, enfim, ela faz uma espécie de resposta. E daí ele responde: que virulento, fiz por merecer, minha única desculpa é que não achei que você fosse ler. E conta pra ela que na realidade eles se conhecem, que ela tinha sido amiga da irmã dele quando eles eram todos muito mais jovens. Conta que é escritor, ela responde, ele responde, enfim, e assim começa uma correspondência entre os dois a partir desse comentário bem grotesco e misógino dele. A atriz, então, a Rebecca, né, ela tem aí seus 50 anos, o escritor tem seus 40 anos, e os dois estão num momento muito específico da vida deles. Ela está passando por um momento de mudança de carreira, ou de sentir que a carreira está mudando por estar mais velha e como que ela se encaixa nessa sociedade. E ele tá meio que sendo cancelado. Então ele se tornou um escritor de certo sucesso, assim como ela se tornou uma atriz famosa, mas ele está sendo cancelado por um episódio de assédio do passado dele, em que ele assediou uma das moças que trabalhou com comunicação, assessoria de imprensa na editora. E ele vai repensar todas as ações dele na época, como que ele conduziu tudo isso, e repensar, tipo, não tinha a sensação de ter sido tão pesado e tal. E o fato deles começarem essa conversa muito violentamente, talvez muito agressivamente, com ele xingando ela gratuitamente na internet, ela respondendo num tom muito defensivo, eles têm esse tom meio honesto e direto um com o outro. Então, conforme a correspondência vai evoluindo, eles conseguem trocar essa honestidade ao invés da agressividade para uma coisa meio de desabafos, de lidar com a vida, de ter essas conversas. Eu gosto muito desse arco e eu acho que é um livro que trabalha com aquela ideia de se a gente tentar conversar com quem pensa diferente da gente, ao invés de só agredir, talvez a gente chegue em algum lugar mais produtivo, né, para todo mundo. E eu acho que esse livro trabalha com isso de um jeito que também não ignora, assim, não leva essa conversa para um caminho muito princesa, muito idealizado, assim. Ele leva essa conversa para um lugar viável, que não existe essa perfeição, ainda tem uma agressividade, ainda tem tudo isso, mas as pessoas começam a ir pra frente no seu pensamento. Então, temas pesadíssimos, eu anotei aqui: assédio, abuso de substâncias, narcóticos anônimos, etarismo, beleza, relações, filhos, questões de traumas passados. Entra na pandemia, vai ter um momento que a gente vai chegar na pandemia e essas comunicações entre eles vão se tornar mais importantes, né, porque a gente não está tendo mais as conversas pessoais. Comportamento na internet, questões de redes sociais, relação entre gerações diferentes, então eles vão falar também sobre os pais, por exemplo. Então são alguns temas muito delicados que eles tocam, mas eu gosto do jeito, como é um romance epistolar, são trocas de e-mails no fundo, né? Mas eu estou chamando de romance epistolar. As personagens têm esse momento de quando que elas vão liberar essas informações, né? Quando que isso vai se tornar algo sobre o qual elas querem conversar, porque a gente não tem essa obrigação de uma linearidade nesses narrativos, nesses relatos. Então é muito, muito interessante como que ela constrói isso tudo. Outra coisa, além dos e-mails, dessa troca de mensagens dos dois, a gente tem alguns posts de blog da Zoe, que é essa menina, essa jovem que trabalhava como assessora de imprensa e como ela abriu isso
né? Como que ela resolveu acusar ele de assédio e os textos, e enfim, um pouco do que ela mesma recebeu em troca, né? De ter falado sobre isso abertamente. Eu gosto muito que é um livro que não é muito sobre soluções. Eu acho que a autora toca em muitos assuntos difíceis, em muitos assuntos que a gente precisa pensar como coletivo, como sociedade, para saber como resolver, porque a gente não sabe como resolver. Mas ela não consegue, ou não tenta, ou nem busca apresentar essas soluções universais, de tipo, esse tema se resolve desse jeito. O que ela mostra pra gente são duas pessoas, essas duas pessoas lidando com isso, e o que elas conseguem fazer, e como elas conseguem mudar, e como elas vão encaminhar essas relações. O que eu acho que mostra um pouco, indiretamente, como o diálogo e essa capacidade de conversar e se abrir é importante para que essas mudanças ocorram. Gostei muito, 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 muito de ler esse livro, indico demais. Vocês vão ver ali na parte de livros novos que eu, inclusive, fui pegar outro livro da autora, porque gostei muito desse daqui. E minha leitura seguinte, também a ver com a internet, foi meio que inspirada nisso aqui, porque daí eu fui ler A Misoginia na Internet, da Mariana Valente, uma autora brasileira, também publicado pela Fósforo. A Mariana Valente é diretora do Internet Lab, professora na Universidade de São Galo, na Suíça, advogada, doutora em Direito pela USP, na área de Sociologia Jurídica, e trabalha muito com essa questão de tecnologia, sociedade, questões de gênero na internet e por aí vai. Uma coisa que eu gostei de encontrar nesse livro, e era algo que eu realmente não conhecia, é uma espécie de linha do tempo de como o direito, a legislação brasileira tem lidado com questões de misoginia na internet. Então, para mim, essa foi uma fonte de informação bem importante. É claro que eu sabia de alguns marcos, mas também meio nebuloso, assim, não tão organizado na mente, assim. Então, eu gostei muito dessa exposição. Fora que, às vezes, a gente tem muito mais esse tipo de livro vindo de outras línguas, vindo do inglês e tal, que também é interessante, não quero que eles não existam, mas eu gostei muito de ter um livro produzido sobre o Brasil, né? De trazer essa discussão com os nossos dados, com as nossas situações, com a nossa legislação. É uma coisa que eu gostei muito que existisse. Eu teria um pequeno porém com esse livro, que eu não acho que invalida o trabalho dela. Eu ainda acho que a gente ganha muito mais lendo esse livro do que não lendo, assim. Acho que é um livro que merece ser consultado, ser lido. Mas tem uma coisa que eu diria que pra mim falta assim, um pouquinho de um arco narrativo, de uma escrita um pouquinho mais trabalhada assim, no livro. Tem alguns trechos que é dado atrás de dado, que eu acho que não costuma funcionar tão bem. E ela tem entrevistas, tem alguns momentos muito breves que ela menciona entrevistas que ela fez, e eu gostaria que isso tivesse brilhado, aparecido um pouco mais no texto, com mais força do que aparece. Mas ainda assim é um livro que eu recomendaria, e acho que tem coisas muito legais, e tomara que seja o primeiro de mais livros lidando com esse assunto. A gente realmente precisa pensar soluções melhores sobre como a gente está lidando com a internet em vários níveis, tanto de questões de misoginia, privacidade, circulação de dados e por aí vai. Inclusive questão de responsabilidade das empresas e quem responde pelo quê, e, enfim, a gente realmente precisa aprofundar essas discussões, e eu acho que esse livro realmente começa a trazer várias dessas coisas à tona. Então, uma leitura que, sobretudo, eu gostei. Depois disso, uma releitura que foi o Vocês Brilham no Escuro, da Liliana Colanzi, traduzido pelo Bruno Matos, Cobalchin Matos, publicado pela Mundaréu. Eu li esse livro, então, para o Clube do Livro Traduzido, um projeto que eu e a Manu começamos aqui em Curitiba, de se encontrar uma vez por mês para discutir um livro traduzido com a presença de quem traduziu. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós já tivemos 2 encontros, inclusive, além do Bruno, a gente também recebeu a Marcela Lanius para falar sobre máquina de leite. E em breve virei com novidades sobre esse projeto, que podem interessar a pessoas não só de Curitiba. Mas enfim, spoilers. É uma releitura, então não vou aprofundar muito aqui, eu posso deixar o link do vídeo que eu já falei mais sobre ele, mas é um livro que eu gosto muito. A
A Liliana vai fazer um livro de contos que tenha uma união temática. É uma ficção especulativa, em que ela vai brincar um pouco com esse limite do que é só uma ficção literária e quando a gente entra para uma coisa mais científica. A gente tem, por exemplo, um dos contos, o Atomito, se passa numa comunidade que mora perto de uma usina nuclear e como essa vida normal e cotidiana vai acontecendo ao redor disso. Ou o conto final sobre o acidente nuclear de Goiânia, também um conto muito bem escrito. O Bruno, inclusive, comentou, né, sobre como traduzir esse texto, porque a autora usou trechos de notícias ou trechos de documentos né, da época do acidente mesmo. Então, quando ele traduziu de volta, né, voltar a consultar esses textos para trazer eles, né, para tradução. Coisa muito legal que o Bruno comentou no evento. Enfim, é um livro que eu indico muito. Eu gosto muito, a questão de espaço nesse livro é muito bonita, como essas histórias acontecem nessas pequenas comunidades, nessas cidades, enfim, é muito legal. Eu recomendo demais esse livro e vou deixar o link para quem quiser saber mais. Depois disso, uma coisa um pouco mais teórica, uma leitura que eu fiz para preparar as aulas de uma das minhas turmas, foi a Formação da Leitura no Brasil, da Marisa Lajolo e Regina Zilberman, que foi publicado pela editora Unesp. Um livro grande, mas também tem bastante ficha catalográfica aqui. Ficha catalográfica não, bastante referência bibliográfica, né? É um livro que eu gostei bastante de ter lido, quero voltar para partes dele em outros momentos. Também foi uma leitura relativamente rápida, assim, para preparar a aula e tal, né? Mas a gente basicamente tem uma história de como foi o caminho da leitura no país. Então, a gente tem a construção do leitor, a ideia do leitor em formação no Brasil, quem que no começo sabia ler, aprendia a ler, como se tinha acesso aos livros, direitos e esquerdos autorais, livros didáticos, escolas e leitura, que era um capítulo que interessava mais especificamente para a minha disciplina. Então, como as escolas, formação de professores, como tudo isso começou a acontecer. E o último capítulo, A Leitora no Banco dos Réus, começa a pensar na imagem da mulher leitora, também é um capítulo que eu gostei muito. Uma coisa que me impressionou, que eu não esperava do livro, mas a gente também tem uma espécie de análise ou um comentário grande sobre como os narradores de certas obras, principalmente quando a gente pensa no começo ali dos folhetins, o próprio narrador meio que estava participando da formação dos leitores quando fazia comentários do tipo, agora a leitora vai perceber que a personagem não está muito bem, que a personagem está irritada. Meio que conduzindo a leitura das pessoas, né? Tá vendo? Você tá percebendo que ele tá irritado? E isso eu achei muito interessante, né? Pensar sobre esse papel da própria literatura, de como a literatura era feita, de como o narrador existia para meio que mediar a leitura do próprio texto, né? Não era algo que tinha me ocorrido em nenhum momento e gostei muito de encontrar e espero voltar pro livro em algum momento. Um livro que eu esperava mais, admito, mas que foi muito interessante ainda assim, não estou dizendo que é um livro ruim de qualquer maneira, mas é o Diário de Frida Kahlo, Um Novo Olhar. A gente tem um texto de Cláudia Madrazo, um texto de Karen Cordeiro Raimon, um texto de Eduardo Casar, aí sim o diário, as transcrições. E a tradução desses textos são de BRGB e Mário Pontes, publicado pela José Olímpio. Então a gente basicamente tem o facsímile do diário e no final as transcrições traduzidas dos escritos. Uma coisa que eu não sei se eu entendo algumas decisões da edição do livro como válidas, eu entendo que eles estavam pensando, eu não sei se é a escolha que eu faria ou que eu preferiria encontrar, porém, porque as transcrições estão no final e os textos estão antes, né? E eu entendo, até porque os textos de apresentação são textos que comentam e falam muito sobre o aspecto visual do texto, do diário, e a gente tem muitas páginas com pinturas, né? Então,
é um pouco ressaltando esse aspecto de pintora mesmo do diário. E esses textos iniciais nos levam, nos convidam a fazer uma leitura bastante magética desse texto. Eu, porém, tinha que ficar naquele vai e vem do texto para ler as transcrições no final e depois voltar. E eu não consegui fazer muito bem essa conexão entre o texto da Frida e as imagens por causa dessa formatação. Eu preferiria que a gente tivesse, sei lá, um livro um pouquinho maior, com um espaço para colocar as transcrições do lado das imagens, assim. Eu acho que seria uma leitura, no meu objetivo, na minha vontade, ser uma leitura um pouco mais produtiva. De qualquer forma, é muito interessante ver as imagens de fato. Assim, com certeza é uma experiência muito parecida do que olhar os quadros. Claro, né, que você está na frente de um quadro grande e tal, é uma coisa um pouco diferente, mas tem esse impacto, né? Eu digo, ela é bastante obsessiva em muitos momentos desse diário com o Diego. É um dos temas mais frequentes, eu diria, do texto, mas também tem partes muito legais. Eu queria ler um trechinho que se refere às páginas 119 e 123, não vou ler tudo, que é bastante coisa, mas ela fala o seguinte: ninguém é mais do que um funcionamento ou parte de uma função total. A vida passa e abre caminhos que não são percorridos em vão, mas ninguém pode parar livremente a representar no caminho, porque atrasaria ou perturbaria a viagem atômica e geral. Dali vem o descontentamento, dali a desesperança e a tristeza. Todos gostaríamos de ser a soma e não o elemento número. As mudanças e a luta nos desconcertam, nos aterrorizam por serem constantes e reais. Buscamos a calma e a paz, porque assim antecipamos a morte, que morreremos a cada segundo. Enfim, então tem ótimos momentos também, mas eu fiquei um pouquinho irritada com essa questão da edição, da diagramação do livro. Chegando quase no fim, mais 2 livros lidos. Tá aqui o Nós do Atlântico em Solitário, da Tamara Klink, saiu pela Companhia das Letras. Eu ganhei esse livro de aniversário do meu marido e foi uma bela escolha. Sabe aqueles sonhos, aquelas piras que a gente tem, assim, num cantinho atrás da cabeça, que a gente não acha que vão se realizar de verdade, mas que de vez em quando a gente gosta de pensar? Então, o meu é comprar um veleiro, aprender a velejar, morar no veleiro, enfim. Então, foi muito gostoso ler o livro de uma pessoa que de fato fez isso, sabe? E, enfim, eu estava prestes a viajar também, então foi uma delícia encontrar o texto da Tamara nesse momento. Eu gostei muito mesmo. Quero ler o outro livro da Tamara também, porque foi uma surpresa maravilhosa. Eu acho que uma das coisas que ela deixa claro, assim, é o quanto ela também ficou nervosa de fazer aqui. Esse livro vai narrar a travessia que ela fez do Atlântico, então ela sai lá da Europa e veleja até o Brasil. É um diário dessa viagem, né? E uma coisa que ela deixa clara é que ela sentiu medo, ela ficou ansiosa, e essas coisas são reais, mas que a questão não é não sentir, a questão é fazer o que você quer fazer, apesar de estar sentindo essas coisas. Então, nesse sentido, foi um livro muito encorajador. E é um livro, assim, claro, a gente tá lendo o que ela editou, né, o que ela escreveu para o mundo, mas é um livro que soa muito diferente dos relatos de viagem, né? Eu estudei relatos de viagem no meu mestrado, de uma viajante ali dos 1800, ela veio para o Brasil em 1846, e apesar de eu ser fascinada, e tem várias coisas legais para a gente ler nesse texto, mas tem um apagamento muito grande do corpo, a gente não tem muitos comentários, tirando algum cansaço, fome, não tem muito um comentário sobre roupa ou sobre ser uma mulher viajando. E mesmo em outros relatos de mulheres mais jovens, do que a Ida Pfeiffer, nos fala sobre menstruação, por exemplo. E a Tamara, por, né, já ser bem mais jovem, bem mais contemporânea, a pegada já é bem diferente, assim, né? Já tem essa existência do corpo, do fato dela ser uma mulher, de como estar sozinha num barco no meio do oceano
e se ver nessa posição de liberdade que a gente não tem em sociedade, muda a maneira com que ela se relaciona com esse momento. E mesmo como ela se vê como mulher depois que volta para companhia humana. É muito gostoso ver esse tipo de debate acontecendo na literatura de viagem. Eu, enfim, tô apaixonada, tô viciada na Tamara, fico assistindo coisas dela no YouTube agora. Inclusive, saiu faz pouco tempo no canal do Estadão, ela mostrando a biblioteca e livros e tal. Enfim, tô nessa fase. Indico muito, gente, principalmente para quem gosta de relatos de viagem, acho que é um baita livro. Indo para a última leitura de março, tá aqui o Esther Pazon, Primeira Pessoa, da Annie Weber, uma escritora alemã, que ganhou prêmio, inclusive. Eu acho que não com esse livro, mas ela ganhou um prêmio com um livro épico, uma época que ela escreveu sobre uma heroína da Segunda Guerra Mundial. Esse livro aqui é de 2010, ele é um livro meio para nerds de gramática, mas não só. Ela vai brincar muito com essa noção da primeira pessoa gramaticalmente falando, essa noção do eu. Não é um eu específico, não é um eu que é personagem no livro dela, mas é uma espécie de ensaio filosófico, meio ficção, sobre essa noção de pessoas gramaticais, assim, relação de forma, de conteúdo. Não é um texto egocêntrico, não é sobre ela, eu, né? Mas essas perguntas de o que é um indivíduo, o que é o outro, qual é esse limite, o que diferencia um eu de um você. E eu gosto muito como ela experimenta com isso, assim. Não é um texto muito longo, o livro tem umas 100 páginas e a fonte é grande, então não é assim um texto longuíssimo, mas tem todo um charme sobre também como o eu precisa das outras pessoas para existir, né? E ela está se referindo tanto às pessoas gramaticais, mas também a partir das pessoas gramaticais, de fato, outras pessoas reais, né? Enfim, um livro que eu gostei muito de ler e adorar traduzir, inclusive, se alguém tiver interesse. Bom, essas foram as leituras, então vamos agora para os livros novos. Vocês vão ver que tem bastante coisa. Começando aqui com um livro que eu recebi do pessoal da Bazar do Tempo, que é a entrevista completa da Susan Sontag para a revista Rolling Stone, do Jonathan Cott. A tradução é da Paula Carvalho e tem um texto meu, uma espécie de pós-fácil, nota biográfica aqui no fundo, que foi eu que escrevi, chama Uma Conversa Sem Fim, Vida e Obra de Susan Sontag. Eu já conhecia a entrevista antes dessa edição e é uma delícia ler essa entrevista. É uma entrevista feita em 78, publicada, um terço dela foi publicado em 1979 na Rolling Stone. E no livro, então, tem a entrevista completa, né? E é um grande retrato da Susan Sontag no fim. A entrevista em si, né? O Jonathan como entrevistador é muito bom. As respostas, enfim, é toda ali um questionamento, uma apresentação, uma reflexão sobre o próprio fazer da Susan Sontag. Fora, eu gosto muito do livro, então para mim já foi um prazer participar de alguma forma pequenininha dele, mas também estar atrelado a Susan Sontag, eu fangirl que sou da Susan Sontag, tá ali com meu nominho no mesmo livro que ela, para mim é uma felicidade muito, muito grande. Então queria agradecer muito pelo convite para o pessoal da Bazar do Tempo, que realmente foi um prazer muito grande estar nessa edição. Outros livros. Recebi da Companhia das Letras a Antologia do Teatro Brasileiro, século XIX Drama, com a organização do Alexandre Matti e Pedro Schwartz. Eu tenho uma edição muito parecida, que é comédia, e agora eles lançaram um drama, fiquei bem feliz, acho bem legal esse tipo de edição. Quem que a gente tem aqui? A gente tem Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Álvaro de Azevedo, José de Alencar e Maria Angélica Ribeiro. Então, bem curiosa com esse aqui. E um livro que eu estou muito empolgada, que é o Na Voz Dela, da Alba de Céspedes, também pela Companhia das Letras, tradução de Joana Angélica Dávila Mello. Felicíssima, gente, pós-fácil de Helena Ferrante ainda por cima. Eu li o Caderno Proibido esse ano e gostei demais, então muito
feliz com essa publicação e bem curiosa para ler ele em breve. Depois disso, fiz também algumas compras de sebo. Estão aqui em casa o Fidelidade, do Marco Missiroli, tradução de Francesca Cricelli pela Globo. Tô nisso de descobrir literatura italiana e esse aqui apareceu em algumas listas que eu procurei na internet. Mas não sei muito sobre ele, mas daí como estava nas minhas listas e eu encontrei no sebo, veio para cá. Um livro que eu tava na minha lista de sebo fazia muito tempo, é o Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que finalmente chegou nas minhas mãos, da Helene Hanff. É uma espécie de clássico de livros sobre livros, né? Bem curiosa com esse aqui. E como eu já tinha adiantado para vocês, tinha gostado muito do querido Babaca, tá aqui outro livro da Virginia Despentes, que é o Apocalipse Bebê. Esse aqui saiu pela Tag, e eu não assino a Tag, mas consegui encontrar em sebo, tradução da Natália Borges Polesso, e também tô bem intrigada, bem animada para continuar. Quem indicou muito esse livro para mim também foi o Caio. Caio é um querido, já participei do podcast dele e tal, vou deixar os links ali embaixo. Mas ele tinha falado que tinha sido um dos melhores livros que leu, então já estava ali, como eu gostei do querido Babaca, foi direto para cá. Outras 3 compras, tá aqui o Feiticeiro de Terra... essas 2 compras na realidade estão meio relacionadas. Eu fiz o erro. Eu assisti o Clube de Leitura de Jane Austen, que é um livro, uma besteira, mas uma besteira super divertida. O final eu acho meio brega, aquele final de comédia romântica que precisa ser feliz, assim. Mas de resto eu acho um filme muito fofo, que é um grupo de pessoas que se juntam para ler os livros da Jane Austen. Enfim, tem os dramas pessoais ali, cada um tá no seu momento e tal. Mas depois de ver o filme, eu comprei o Abadia de Northanger, da Jane Austen, com tradução do Paulo Henriques Brito, edição da Penguin, e comprei o livro da Ursula Le Guin, que também aparece ali no filme. Não vou revelar como, mas eu comprei o Feiticeiro de Terra-Mar, que foi traduzido Morro Branco. Cadê o nome de quem traduziu, hein? Esse Regina Candiani, publicado pela Morro Branco. Tô com algumas coisas da Ursula para ler em casa e quero fazer aí um momento Ursula Le Guin em algum momento. Outra compra que eu fiz aqui, na realidade eu já tinha feito faz tempo, demorou bastante tempo para chegar, que é o The Singularity, do Dino Buzzati. Outra literatura italiana, dessa vez traduzido para o inglês pela Anne Milano Appel, que saiu pela... Que editora é essa? New York Review of Books, isso. Eu li a sinopse e fiquei bem intrigada com esse aqui. E, enfim, está aqui. Muito bem, no final de março, então, dia 22, eu viajei para a Alemanha. Eu fui lá para participar de um evento organizado pelo Literarisches Kolloquium de Berlim, que era um encontro internacional de tradutores. Então éramos em 24 pessoas que traduzem do alemão para outras línguas. Então tinha eu do Brasil, tinha uma tradutora da Argentina, aqui também da América Latina, tinha gente do Vietnã, de Taiwan, da Índia, e muitos europeus também, então França, Itália e tal. A gente passou 3 dias em Berlim, tendo apresentações de livros, então vários autores foram no evento falar com a gente, apresentar seus novos livros. A gente teve a apresentação de uma editora pequena, uma editora independente, que é a Microtext, que foi falar sobre o trabalho, o catálogo deles e tal. E depois a gente passou 2 dias na Feira do Livro de Leipzig, que é uma feira imensa. É uma feira cheia de uma programação assim paralela, absurda, muito grande mesmo. E ao mesmo tempo que tem um aspecto comercial de venda de direitos autorais e tal, mas também tem venda para o público direto. Então é uma feira muito movimentada. E foi um período muito gostoso de conhecer um pouco da literatura que está sendo realmente produzida esse ano, assim. Eu voltei com a mala muito cheia de livros. Em parte a gente ganhou muitos livros no próprio evento, então esses autores que foram apresentar os livros pra gente e tal, a gente ganhou muitos livros
eu comprei muitos livros na feira e tal. E também aproveitei para pegar alguns livros em inglês que eu não estava conseguindo comprar aqui. Tem uma livrariazinha muito legal lá em Berlim de livros em inglês e também peguei algumas coisas lá. Pessoal, são muitas coisas, eu não vou mostrar tudo, acho que também não adianta. E tem alguns que eu quero sugerir para editoras, então também não vou mostrar agora. Mas eu peguei aqui alguns que eu queria mostrar para vocês também, para não deixar passar em branco essa viagem, porque foi realmente uma experiência muito legal. A casa onde o evento aconteceu em Berlim é um lugar muito bonito, a gente foi assim imensamente bem recebido. Poder conhecer e conversar com esses outros tradutores, tradutoras, foi realmente uma coisa muito especial, assim. Então, foi assim um momento muito gostoso, muito motivador, inspirador, assim. Algumas coisas, então, que eu queria mostrar. Tem um livro aqui de uma autora que eu gosto muito e que eu já mencionei aqui no canal. Eu já falei sobre esse livro aqui dela, o Frauenliteratur, Literatura de Mulheres com Mulheres Cortado, que é a Nicole Seifert. E ela escreveu recentemente, publicou recentemente o Einige Herren sagten etwas dazu. Alguns senhores falaram algo sobre isso, sobre as autoras do Grupo 47. O Grupo 47 é um grupo literário formado depois da Segunda Guerra Mundial para incentivar a reconstrução da literatura de língua alemã. E a gente tem muitos escritores, Günter Grass participava do grupo, o Heinrich Böll participava do grupo, a Ingeborg Bachmann participava do grupo. Então muita gente importante da literatura desse período fez parte do grupo. E essa aqui é uma pesquisa sobre a participação das mulheres nesse grupo. Então eu estou muito interessada para ler esse daqui. Outro livro que eu peguei, que eu acho que vai ser uma leitura bem divertida, foi uma indicação da Silvia, editora do Mundarel, que é A Verdade sobre João Maria, de Wahrheit über Hansel und Gretel, de Hans Traxler, saiu pela essa editorazinha Reclam, que é uma espécie de comentário satírico ou sátira de antropologia, como se ele estivesse fazendo uma pesquisa sobre... fazendo escavações e pesquisas sobre Hansel e Gretel para ver a verdade sobre a história e tal. Então também estou empolgada para conhecer esse daqui. Um livro em inglês também que eu estava muito incomodada de não conseguir aqui no Brasil, que eu finalmente consegui, é o Glyph, da Ellie Smith. É o lançamento mais novo dela, então também devo ler em breve. Mas é isso, gente. Tem muitos outros livros que vieram dessa viagem. Alguns, inclusive, estão servindo de tripé no momento. E acho que aos poucos eles vão aparecendo aqui no canal também, conforme eu for lendo e comentando sobre eles. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de março. A gente se vê e até a próxima. Tchau, tchau.